Está começando o Sou Mais Matemática e na aula de hoje a gente vai encerrar a parte de cone falando dos troncos e ver, claro, as aplicações no cotidiano. As principais fórmulas estão associadas no nosso Por Dentro do Assunto. Questão de vestibular, claro, no Aprofundando o Conhecimento. E vamos dar aquela espiadinha na nossa sessão Enem e entender como esse tema da aula caiu no nosso principal vestibular. Então, se prepara, se organiza, porque tudo isso e muito mais, sabe aonde? Aqui no Sou Mais Matemática. E é hora dela, roda a vinheta! De hoje a gente vai abordar a ideia de tronco. Então vamos conhecer todas as formas associadas a ela, né? Área, volume. E para entender bem o que são esses troncos de cone, vamos ver nas nossas aplicações no cotidiano. Então roda aí. Então vamos ver quais são os objetos no nosso dia a dia, alguns casos, né? Associados a tronco de cone. Então olha só. A primeira imagem que eu tenho aqui é um copo. Esse copo que está aparecendo aí dá a ideia, sim, de um tronco. Ele tem duas bases, no caso. As laterais aqui não são paralelas, para ser, no caso, um cilindro. Né? Tem copo em formato de cilindro? Tem sim também. Só que nesse caso, esses lados aqui não são paralelos. Eu tenho uma base menor e uma base maior. Então vocês vão entender no nosso Por Dentro do Assunto que isso também é a representação de um tronco de cone, nesse caso, viu, gente? Não é cilindro, não. E nem tronco de cilindro, tá bom? Ó, esse balde aqui também dá uma ideia associado a um tronco. Então ele tem volume, no caso é uma figura tridimensional, né? As bases são circulares, só que são de tamanhos diferentes. Se fossem tamanhos iguais, seria, no caso, um cilindro. Então aqui também vai ser uma ideia de um tronco. Em ambos os casos, eles não têm a tampa superior, né? Eles são ocos e não tem a parte de cima, só tem a parte de baixo como base. Mas dá para calcular a área, dá para fazer volume, dá tudo aí. Esse daqui já caiu em prova do Enem, perguntando qual é a figura geométrica associada a ele. E nas alternativas, no caso, tinha tanto o nomezinho lá, cone, como na última letrinha, letra E, dizendo lá que era um tronco de cone. Gente, normalmente a gente fala que isso aqui é um cone de sinalização, mas é errado, porque o nome correto seria tronco de cone. Por quê, professor? Porque para ser cone, ele vai ter a base maior, beleza? Ele vai afunilando, só que ele tem um vértice. Cadê o vértice? Ele é como esse copo, ele é como esse balde. Ele também tem uma outra base. Se eu prolongar ele, tiver o vértice em cima, aí sim eu poderia dizer que é um cone. Então, gente, isso daqui numa questão realmente era o tronco de cone, tá bom? Não era cone, não. Então é errado. A forma correta é tronco de cone de sinalização. Só que ficou um nome estranho, né? Muito grande. Então isso é um cone de sinalização. Mas não é a forma em vestibular mesmo. Em questões de vestibular, você pode marcar que é um tronco de cone, tá certo? Não vai estar errado. Só que, para adaptar melhor, eles dizem que é o cone, tá certo? Ele é derivado, mas não é. E no último caso, eita pipoca, todo mundo gosta. Cineminha, todo mundo vai e leva esse baldinho aí de pipoca. Nesse caso aqui, pelo formato não ser paralelas laterais, geratrizes, então também ele é como esse balde aqui, ele é como esse copo, ele vai entrar na categoria de tronco também de cone, tá certo? Agora, existem copos em formato de cilindro? Tem sim, mas quando não é paralelo, então entra no tronco. Vamos entender então como é gerado o tronco de cone? Lógico, agora na nossa sessão Por Dentro do Assunto. Vamos conhecer então as características de um tronco de cone. Olha só, ele é feito um corte, no caso, no cone paralelo à base. Com isso vamos ter uma divisão. Então eu tenho o cone aqui, a representação dele completo. Eu vou fazer um corte, uma secção aqui nele,
onde esse corte vai ser paralelo à base maior. Quando eu fizer isso, eu vou dividir a figura em duas partes. Aí, quais são os elementos que eu vou ter? Eu vou ter duas bases, certo? A base do cone inicial, que é essa daqui. No caso, base maior do tronco. Que aí, quando a gente for deslocar aqui o tronco, eu tenho a base maior dele. E também a secção determinada, que é esse daqui, ó, que é a base menor do tronco. Então, quando você fizer lá o corte, esse corte como foi lá na pirâmide que a gente fez isso. Tinha duas bases, a base menor e a base maior. Aqui vai acontecer o mesmo. Eu vou ter um círculo maior e um círculo menor. A diferença é que na pirâmide as bases mudavam, né? Aqui não, a base é fixa, sempre será um círculo. Mas não é como um cilindro que as bases são iguais de mesmo tamanho. Eu tenho uma menorzinha e eu vou ter uma maior. Aí outra coisa, vamos ter a face lateral arredondada, que mantém essa estrutura, né? Então, no cone, a face lateral é arredondada. No tronco, também é arredondado, certo? E vamos ter a altura do tronco, como a gente viu também em tronco de pirâmide. Então, tem aqui, ó, o H é a representação da altura total do cone. Quando eu faço o corte, eu vou ter o H', ele voltou, o H' retornou. Então, a H', no caso, é a altura do cone pequeno. E o HT, no caso, seria a altura do tronco de cone. Aí, lembrando que essa altura do tronco é determinada pela distância entre a base menor até a base maior. E lembra que a altura é sempre perpendicular às bases, tá certo? Então, são esses os principais elementos. Aí aqui, ó, destacando base menor, base maior de mesmo formato circular, só que não é de mesmo tamanho. Aí tem uma característica, né? Como as bases são círculos, elas têm os raios. Mas como são de tamanhos diferentes, então também são raios diferentes. E aí, para representar o raio do círculo da base menor, eu vou chamar de Rzinho, R minúsculo. E para o círculo da base maior, o raio vai ser maiúsculo, Rzão. Então, Rzinho para a base menor, Rzão para a base maior. Lá, lembrando que nós tínhamos a geratriz. A geratriz ela vai do vértice até um ponto qualquer na circunferência da base. Já em relação ao tronco de cone, mantém a geratriz. Só que agora ela vai de um ponto qualquer da circunferência até a um ponto qualquer da sua base, tá certo? Então mantém as linhas, o conjunto de linhas aqui ligando uma circunferência a outra é a geratriz do tronco. Então GT, geratriz do tronco, HT, altura do tronco, Rzão, raio da base maior e Rzinho, raio da base menor, tá bom? Então são esses elementos aí principais. Se você quiser descobrir a altura do tronco, tendo outras informações, é só pegar a altura maior do cone original e subtrair do H', que é a altura do cone menor. Então você vai ter o HT, que é a altura do tronco. Aqui é explicando, né, o que é geratriz e o que é altura, então já comentei. E aí vem as fórmulas, né? Como a gente viu fórmulas de área da base, área lateral, área total e volume do cone, vai acontecer a mesma situação no tronco de cone. Só que ainda vai ter um elemento a mais que não tinha lá no cone, que é essa segunda área da base aqui. Porque no cone original a gente calculou a área de uma base, né? Que era essa base original dele. Quando a gente tem o tronco de cone, a gente mantém uma lateral, que não vai ser mais a mesma, né, como antes, mas tem a face lateral. E agora vamos ter duas bases. Então, na hora que você for calcular a área total, vai precisar calcular a área da base desse tronco, a base maior, mas também vai ter que acrescentar uma segunda base, que não é a mesma área da de baixo, vai ser uma área reduzida. Então, tem base menor e temos base maior. E aí vamos às fórmulas destacáveis aqui, né? Primeiro, a área da base menor mantém sendo a área de um círculo, só que aí eu vou representar com o raio Rzinho. Então vai ser πr ao quadrado. AB minúsculo, área da base menor. AB maiúsculo, aí já destaca que em relação à área da base maior. E como é πr ao quadrado, eu vou usar o Rzão, que é o R maiúsculo, porque dá referência a essa base maior. Tem que diferenciar mesmo, né? Vai ter mais de um raio na questão.
Quando vier para a área lateral, vocês vão associar essa formulazinha daqui, ó, que também, quando faz a planificação, é uma parte do setor circular, como a gente viu. Então vai ser π GT, abre parênteses, aí você faz o somatório dos raios. Esse GT aqui é a geratriz do tronco, então é essa linha aqui, ó. E você vai somar os raios, o raio maior, que é o Rzão, mais o raio menor, que é o Rzinho. Então você vai precisar da geratriz dos dois raios e, dependendo da questão, se ele pedir, trocar o π por 3,14, tá certo? Já na área total, como toda questão a gente já viu, é o somatório de tudo. A área das bases, no caso lá do cone, a gente só tinha uma base, né? Uma base e a forma da área lateral. Nessa daqui, na área total, a gente vai ter um pouquinho maior. Vai ter a área lateral, claro, lógico, que é essa partezinha aqui. Só que a gente tem duas bases diferentes, então tem que somar e não pode multiplicar por 2, viu? Cuidado, não cair na tentação de fazer a área lateral mais 2 vezes a área da base. Não, porque as bases não são que nem o cilindro, né? Mesmo tamanho e iguais. Então aqui eu vou pegar a área lateral, tá? Você vai memorizar, gente, essas fórmulas de cima, né? A de baixo aqui é uma demonstração. É só você lembrar disso, né? Que é a área lateral mais a área da base maior mais a área da base menor. Aí você substitui numa hora de uma questão, né? Não precisa ficar decorando isso aqui. Você vai focar nesse de cima. A área lateral eu só peguei a fórmula e substituí, ó. πGT é Rzão mais Rzinho. A área da base maior é as mesmas da outra, só muda o R, né? Então vai ser πr ao quadrado e aqui vai ser πrzinho ao quadrado. Então, essa daqui é a fórmula da área total, que é derivada dessa daqui, como a gente já sabe. O volume, ela é baseado no volume do tronco de pirâmide, aquela bem grandona que a gente viu na teleaula, sobre o volume do tronco de pirâmide. Ela é baseada, só que lá era a área das bases, tinha raiz quadrada, aqui não. Aqui você vai trabalhar com os raios e a altura do tronco, também é divisível por 3, como a gente viu lá no tronco de pirâmide. Então temos aqui, ó, π HT sobre 3, ou seja, agora a gente vai usar a altura. Então a altura do tronco. A gente pega a geratriz do tronco só na área lateral e, lógico, na área total. Mas no volume, a gente precisa de informação dessa altura aqui, ok? Da altura do tronco e também dos raios. Você vai fazer o Rzão ao quadrado, que é o raio da base maior, o produto entre os raios, então o Rzão com Rzinho, e no final vai fazer o somatório com o raio da base menor, também ao quadrado. Lembrando que no produto não é ao quadrado, é o valor deles original. Só aqui, ó, que você tem que colocar ambos ao quadrado. Resolve as potências, resolve a multiplicação, soma tudo, para depois você juntar com SHT vezes π sobre 3. Se não der o 3,14, não precisa substituir, gente. Pode deixar em função do próprio π. Tá certo? Vamos ver, então, essas aplicações de fórmulas aqui nas questões. Então, é hora dos exemplos de aplicação. Vamos de volta e agora vamos à questão do nosso exemplo de aplicação. Calcule a área total da superfície de um tronco de cone reto de bases paralelas, cuja geratriz mede 6 e cujos raios das bases medem 5 e 1. Então vamos tirar os dados aqui, né? Ele está pedindo área total, certo? Então AT. Ele está querendo, ele deu de informações, no caso, a geratriz do tronco, que mede 6 centímetros. Ele deu também o Rzão, que vale 5 centímetros, e o Rzinho, que vale 1 centímetro. Então tira os dados para você visualizar o que você vai fazer, né? Facilita muito. Então, vamos lá. A área total vai ser dado por... Aí, na fórmula, temos πGT, né? Rzão mais Rzinho. Pronto. Essa partezinha é a fórmula da área lateral. Como é a área total, eu vou pegar a área da base maior, que vai ser π Rzão ao quadrado, mais a área da base menor. Então, para lembrar das áreas das bases, é mais fácil, né? Você tem que focar bem nessa forma da área lateral para não esquecer. Porque aí você junta tudo e aí forma a área total, tá certo? Então foque nessa forma, porque essa aqui é a área da base, é a área de um círculo, todo mundo já sabe. Agora vamos substituir, ó, ele não disse para usar o π como 3,14.
É uma questão aberta, então você não precisa se esquentar a cabeça com 3,14 e substituir. E também, se fosse para substituir, somente no final, quando você reduzisse ela toda, aí você trocaria para o 3,14, que facilita muito. Eu explico já como vocês fariam isso. Por enquanto, é só repetir esse π, tá certo? Então vai ficar, a área total vai ser π. A geratriz do tronco mede 6. É bom você ver os dados aqui para você não colocar os valores no lugar errado, tá certo? Porque é muito extensa mesmo. Aí eu tenho o somatório dos raios, 5 mais 1, mais π, vezes o Rzão, que vale 5, então 5 ao quadrado, e o Rzinho, que vale 1 ao quadrado. Pronto, então vai ficar, a área total vai ser 6 vezes π, dá 6π. Deixa eu fazer esse π bonitinho, né? Vamos lá. Então vai ficar 6π vezes 5 mais 1, 6 também. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes π, 25π. Mais 1 ao quadrado, 1. 1 vezes π, π. Pronto, já está ok. Vamos logo resolver aqui essa multiplicação. Então, tenho a área total vai ser 6 vezes 6, 36π. Aí eu tenho aqui, ó, 25 mais 1 vai dar 26π. Então, a área total vai ser igual a 36 mais 26 dá 62π. Pronto, gente, ó. Achamos aqui a área total. Nesse caso, se precisasse, se fosse de alternativa, que tivesse em decimal, aí a partir de agora é que você trocava para o 3,14. Você faria 62 vezes 3,14 e já era mais simples do que você pegar em cada partezinha dessa trocar para o 3,14. Aí você vai ter mais trabalho ainda. Então, no final, você faz isso, se fosse para fazer. A unidade está em centímetros, como é a área centímetros quadrados. Pronto, então finalizamos a questão sobre tronco. Então tem que ficar só atento mesmo nessa parte da fórmula, né? Para não esquecer nenhum detalhezinho que vai fazer toda a diferença. E agora vamos ver o seguinte, tem uma questão de vestibular, certo? E aborda justamente volume. Então vamos ver o nosso aprofundando o conhecimento. Então a nossa questão diz o seguinte, ó, um recipiente cônico, no caso era do Rio Grande do Norte, né? Um recipiente cônico foi projetado de acordo com o desenho a seguir, no qual o tronco de cone foi obtido de um cone de altura igual a 18. Então ele deu a altura do cone original, certo? Qual o volume desse recipiente em centímetros cúbicos? Gente, essa questão ela pode ser feita até de dois modos. Primeiro eu vou fazer mostrando logo a nossa fórmula, né? Como a gente viu no início da aula, mas eu também vou dar um macete para esse caso aqui, que dá para ser feito também em uma situação diferente. Vamos então partir das informações. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho a altura original, no caso, a altura original é de 18 centímetros, certo? Eu tenho a altura do tronco, então a altura do tronco é igual a 12 centímetros. Tenho também o Rzão, que vale 6 centímetros, e o Rzinho, que nesse caso vale 2 centímetros. Pronto, então são esses os dados que eu tenho. Sim, e outra coisa, ele quer o volume. Então, volume do tronco. Pronto. Vamos pegar então a fórmula do volume, né? Para a gente entender quais características tem, se está faltando alguma coisa. Então, vamos lá. Volume do tronco vai ser π, a altura do tronco sobre 3. Aí abre parênteses, aí você vai pegar agora só os raios. Faz o Rzão ao quadrado, a mesma coisa faz com o Rzinho. Então, fica Rzão ao quadrado mais o produto entre os raios mais o Rzinho ao quadrado. Professor, tem que aparecer nessa ordem? Não, né, gente? Não é obrigatório ser o Rzão, depois o produto, depois o Rzinho, não. Pode ser Rzão mais o Rzinho ao quadrado mais o produto. Pode ser o produto primeiro. É uma soma, então a ordem não vai alterar em nada, tá certo? Vamos lá então. Temos a altura do tronco, ó. A altura do tronco temos, tá ok? Temos os dois raios, então tá perfeito. Sim, outra coisa, o π. É sempre fundamental analisar esse π. Nas alternativas, ó, todos têm π. Então quer dizer que ele não trocou por 3,14, então você vai fazer a mesma coisa. Então vamos lá, ó.
volume do tronco é igual a π vezes a altura do tronco vale 12, dividido por 3. Abre parênteses, pega os raios 6 ao quadrado, mais o produto 6 vezes o Rzinho, que vale 2. Então, 6 vezes 2 mais 2 ao quadrado. 12 dá para dividir por 3, né? Então, 3 vezes 4, 12. Então, o volume do tronco vai ser 4π, abre parênteses, 6 ao quadrado dá 36, 2 vezes 6, 12, e 2 ao quadrado, 4. Então, o volume do tronco é igual a 4π. Aí, agora vamos aqui. 36 com 4 dá 40. 40 com 12 vai dar 52. Então, vai ficar vezes 52. Então, o volume do tronco é igual a 4 vezes 52, dá 208π. Então, tá aí, 208π. A unidade está em centímetros cúbicos. Então, estamos finalizado aqui a questão. E a letra é a letra B. Agora, qual é o macete que eu ia dar para vocês em relação a outra maneira de resolver? Pronto, ele deu, gente, a altura do cone original. Então, lembra que o cone, ele é formado por... Eu tenho aqui, quando eu faço a secção, né? Eu tenho outro cortezinho e vou terminar um cone pequeno. Então, eu tenho a altura total, tenho a altura do tronco e tenho a galinha, que é a altura do cone pequenininho. Dá para descobrir a altura do cone pequenininho? Dá, porque ele deu tanto a altura do tronco como a altura do cone original. Então, a galinha aqui seria o seguinte, ó. Para descobrir qual é essa altura do cone pequeno, é só pegar a altura original menos a altura do tronco. Então, vai ser H menos a altura do tronco. E aí você consegue descobrir essa galinha. Para você fazer o outro metro, como é que você faria? Você faria assim, volume do tronco seria o volume. Para dar esse volume, você vai pegar o volume do cone original, então volume do cone maior, e vai subtrair de quem? Desse cone original, tiro quem? O cone pequeno. Então, volume do cone menor. Pronto. A fórmula do volume, né, do cone é a área da base vezes altura sobre 3. E aí vocês tinham condições suficientes, porque a área da base é a área de um ciclo, πr ao quadrado. E na questão você tem os raios, tanto do cone maior quanto do cone menor. A altura também você já tem. Você tem a altura do cone original e também descobre por essa formulazinha a altura do cone pequeno. Pronto. E aí você faria o volume de cada um, subtraía, que você ia achar o volume do tronco, que seria essa mesma resposta. Então, se você na hora lá, na prova, esquecer a fórmula, você poderia recorrer a esse segundo método aqui, que é o mais tradicional. Claro, gente, porque ele forneceu um dado a mais, né? Que é a altura do cone original. Aí por isso. Mas se ele só tivesse dado isso daqui de informação, aí não tinha como você descobrir, não. Então, seria realmente somente por esse método. Mas nessa questão vai dar essa liberdade de você ter alternativas para a resolução, tá bom? E agora vamos ver uma aplicação desse tema, sabe aonde? No principal vestibular, é a seção Enem. Então, roda aí. Olha só a questão que eu separei na nossa seção Enem. Então, ela diz o seguinte: uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Então, é essa figura aqui que o texto está se referindo. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais, ou seja, são duas figuras 3D, né? Então ela vai ter volume aí mesmo. Essas figuras são... Então vamos fazer a análise aqui, tem as alternativas, né? Olha só, se eu pegar essa parte interna aqui, eu estou visualizando que as bases, essa parte pontilhada é porque está dentro da figura, não dá para ver, né? Então eles colocam pontilhado. A base aqui, eu tenho duas bases circulares, beleza, tranquilo. Aí, olha só, o que eu estou notando? Que esse daqui, essa base, ela é maior que essa outra. Então, ela já não pode ser de cara aí um cilindro, porque o cilindro teria bases circulares, mas de mesmo tamanho. E essas linhas aqui, que são as geratrizes, elas deveriam ser
paralelas, não inclinadas assim, né? Em diagonal. Então, gente, esse daqui só pode ser um tronco de cone, tá bom? Se eu pegar a figura maior, também, eu estou vendo aqui que é arredondado, aqui também é arredondado, só que, ó, de novo, as geratrizes elas não são paralelas para ser um cilindro. Elas, novamente, elas são inclinadas. Então, se elas são inclinadas, as bases são circulares, não pode ser tronco de pirâmide, né? Porque tronco de pirâmide, eu teria base quadrada, triangular, hexagonal. Aqui não, é circular também. Em ambos os casos, são bases circulares, só que de tamanhos diferentes. Então, descarta a opção do cilindro e também descarta a opção do tronco de pirâmide, né? Porque a pirâmide, até por isso, a face também seria plana, né? Seria um trapézio. Isso aqui é arredondado em ambos os casos. Então, gente, só tenho a dizer que são 2 troncos de cone. Vamos às alternativas? Ó, na letra A ele fala um tronco de cone e um cilindro. Não. Até que estaria certo um tronco, mas e o outro também é um tronco. Aqui ele diz um cone e um cilindro. Nenhuma das alternativas, né? Nenhum dos dois. Um tronco de pirâmide e um cilindro. Nossa. 2 troncos de cone, beleza? E 2 cilindros. Não. Então, se você identificar bem essa característica da geratriz paralela ou não, você mata e não fica em dúvida na letra E. Pelo amor de Deus. Não vai dizer que são 2 cilindros, não. Preste atenção no formato se é inclinado. Se for paralelo, beleza. Poderia ser 2 cilindros. Então, gente, é a nossa letra D. Tá certo? Bem fácil essa, né? Tem que entender os conceitos. Entender o que é mesmo a figura, o que é um tronco, para você não cair na pegadinha. E aí, gente, vamos ficando por aqui, né? Você quer acessar os conteúdos? São mais de 100 vídeos disponíveis para vocês. É só entrar lá no meu canal, digitar Gilmar Primo, e você faz uma varredura aí, acessa qualquer situação de qualquer ano do ensino médio, tá bom? A matemática básica está presente como sempre. E é aquele momento de eu encerrar a aula com música, né? A nossa vinheta está chegando. Só que hoje eu quero fazer de modo diferente, eu quero dar uma palhinha, eu vou cantar, eu vou dar um início e a música vai prosseguir na nossa vinheta. O que, produção? Hã? Não é para cantar? Não, calma, o Ibope vai cair? Não, não vai cair não, Ibope. Peraí, calma, segura, que é só rapidinho, 20 segundos. Gente, a produção tá louca no meu ouvido aqui, dizendo que não é para me cantar, mas eu vou cantar. Eu vou cantar porque eu quero encerrar com música. Ó, presta atenção, silêncio dos estudos aqui, ninguém respira. Vamos lá, ver se vai dar certo. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida.